Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda e hoje eu tenho uma dica de filme muito boa para você, né? Você que gosta de filme de história, você que está se preparando para o Enem, você que é professor de história, que é uma boa dica para trabalhar com seus alunos no ensino médio, em sala de aula. Então eu vou falar de uma animação brasileira, Uma História de Amor e Fúria. Vou falar um pouco do filme, falar como é que a gente pode trabalhar ele, você que gosta de história, como pode analisar esse filme. Tá curioso? Então vem conosco após a vinheta. Eu sou Cleiton, você que está nos assistindo, vai logo se inscrevendo no nosso canal, dando seu like, que é muito importante para a gente. E hoje eu vou te dar uma dica de filme muito importante. Né? Na realidade é uma animação brasileira de 2013, que é Uma História de Amor e Fúria. Né? Nos Estados Unidos ele é conhecido como Rio 2096, Uma História de Amor e Fúria. E é interessante porque é um filme que mistura história, mas também com o futuro, né? E nessa toada ele consegue nos fazer reflexões muito importantes. Para quem gosta de história, que está assistindo em casa, para quem está trabalhando em sala de aula com ensino médio, para quem quer repertório para trabalhar para o Enem. Né? Então, para todos esses públicos, o filme ele tem uma mensagem muito interessante, ele é chamativo. Diferentemente de outros filmes de história do Brasil, que às vezes são muito presos ao didatismo, né? Parece documentários ou livros didáticos, ou às vezes até panfletários, esse filme ele tem uma narrativa diferente. Né? Uma narrativa que se baseia muito nas histórias indígenas, em lendas indígenas, e que vai, através desse dualismo, né? De dominação e de resistência, né? Dominados e dominantes, ele vai contando a história do Brasil. Às vezes até um tom um pouco pessimista, mas esse tom que o filme tem, ele nos leva à reflexão, inclusive sobre o futuro do Brasil. Né? A história de um índio chamado Abengá, que ele é um índio tupinambá, e ele ama Janaína, né, que é uma outra índia, e a história de amor entre esses dois, né, vai transcender 600 anos de história do Brasil. 600 anos porque também vai ao futuro. Né? Então, é dividido em 4 partes, 3 partes são históricas e a última parte é uma reflexão futurista. A primeira parte, que conta a história de Abengá, é em 1566, né? Rio de Janeiro, né? Que era chamada de Bertioga, né? Que era justamente a local onde estava sendo travado as guerras contra os tamoios, né? A Confederação Tamoio, que na realidade era a junção das tribos Tupinambá, que resistiam contra a invasão portuguesa. Né? Esse contexto histórico, os índios Tupinambá se aliaram aos franceses, que ocupavam a região, na chamada França Antártica, contra os portugueses, que se aliaram, por sua vez, aos tupiniquins, né? E disputavam o controle da região. E é interessante que, quando você vai perceber isso no filme, você vai perceber que o único lado derrotado foi o lado indígena. Né? Como o massacre indígena ele se tornou grande nesse período. O nosso herói ele vai morrer, mas vai renascer 300 anos depois. Ele vai renascer no Maranhão, em 1860, na Balaiada. Né? Ele vai ser um dos líderes da Balaiada, ele vai renascer como Manuel Balaio. E quando ele renasce, né, ele vai viver justamente aquela questão que os ex-escravos, os quilombolas viviam naquela região contra o poder central que cobrava impostos, que oprimia, né, o lado opressor, voltando àquela coisa que nós conversamos sobre a dominação e dominação. O que é isso? Levanta, nego. Você tá de frente pro capitão do governo. Vem aqui, vem ajuda a mãe. O que a polícia quer com a gente? Ouvi dizer que o povo aqui em Manga anda ajudando a negrada do quilombo. Responda, cabra. Tô lhe perguntando. Quem disse isso ao senhor mentiu. Aqui ninguém tem nada a ver com o negócio de quilombo. Tem certeza? Peguei um neguinho quilombola andando por aí com um saco de feijão. Cortei as 2 orelhas dele, mas o infeliz não disse quem deu. Quando eu descobrir, vou sangrar o cabra bem devagarinho. Olha, que riqueza. Se o povo aqui em Manga anda ajudando o Cosmo, acho que seria justo também ajudar o governo. Como é a balaiada, que muitas vezes é só uma data no livro de história, é só uma data que aparece ali para você decorar dentro de uma tabela, dentro de um mapa mental, você consegue entender o contexto de vida daquelas pessoas, né? Aquelas pessoas que eram filhos de ex-escravos,
que eram quilombolas, né, as relações que eles existiam e como o poder central do Rio de Janeiro chegava a ver essas pessoas, né, pessoas que deviam ser esmagadas. Uma parte interessante do filme é que quando eles conseguem tomar, né, a cidade, expulsar a polícia, né, o exército brasileiro que estava na cena ali com a figura do Leme Silva, né, o futuro Duque de Caxias, que ganha esse nome justamente porque a cidade onde aconteceu a balaiada e travou a batalha era Caxias. Como o Caxias ele tinha uma desproporção de poder entre o poder central e o pessoal da resistência, né, os balaios. Né, e como eles foram tratados e o desfecho que as manifestações populares, né, que as lutas populares tinham e têm no Brasil até hoje. Mas um fato interessante é que, se por um lado nasceu o exército, que dentro da lógica do filme era uma lógica de dominação, também vai surgir a resistência do cangaço. Né? Os primeiros cangaceiros vão surgir da balaiada, como você pode ver nessa cena agora. Essa nossa guerra é apenas uma data nos livros de história. Ninguém conta que Carinana, Sete Estrelas e Raio escaparam e ficaram vagando pelos sertões. E aí nasceu o cangaço. Foi o jeito que a turma, que não é de baixar a cabeça, achou para continuar lutando. Você pode perceber, então o filme ele tem uma linguagem interessante, tem uma cor chamativa, né? Ele é gostoso de se ver. O próximo passo do nosso herói, que morre na balaiada, ele vai renascer no Rio de Janeiro, né? Nos anos 70, como um guerrilheiro, né? Contra a ditadura militar. Mais uma vez, a história sendo contada nessa ótica da dominação e da resistência, onde ele vai achar Janaína. Janaína dessa vez está casada com outra pessoa, mas ele a protege, né? Ele é torturado, preso, mas vai ver dentro do presídio uma situação que a gente pode discutir sobre o nascimento do crime organizado, né? Como pessoas que eram politizadas, que tinham um alto grau de instrução, quando adentravam os presídios, tinham a capacidade de ensinar aquelas pessoas da periferia, negros, pobres, marginalizados, que também estavam presos por crimes comuns. Né? E como dessa miscigenação, dessa junção, surgiu o crime organizado no Brasil. E aí, Feijão? Tá gostando? Cá escreve meio esquisito, olha só. Deveis saber que há duas formas de combater. Uma pelas leis, outra pela força. A primeira é natural dos homens, a segunda dos animais. Mas quando a lei é insuficiente, é preciso recorrer à força. o cara manda sair na porrada. Foda, hein? É, já ouviu. E o ato final do filme é em 2096, quando o que está em disputa é água. Né? Em 2096, a água no mundo já é algo raro, e o aquífero Guarani ele se torna particular, da Aquabras, né? De uma empresa privada, fictícia, que domina, né, o racionamento de água, né? Ganha milhões vendendo água para a produção de etanol, enquanto as pessoas bebem água do mar poluída. Né? Então o filme ele vai se desenrolar nisso, né? Nesse tom melancólico, mas que leva a gente a essas reflexões. Né? O filme tem vozes como do Selton Mello, como artista principal, Camila Pitanga. E é interessante porque em entrevistas, né, eles falaram que primeiro foi gravada as vozes e os desenhos foram feitos em cima das vozes dele, né? Feito por Luiz Bolognese, né, que é o diretor e escritor do filme, né? Bem pesquisado dentro da mitologia. Dá para trabalharmos a questão da mitologia indígena, dá para trabalhar as relações de dominação e dominado, dá para trabalhar essa questão do futuro da crise hídrica, dá para trabalharmos os movimentos populares contra a repressão elitista, né, dos poderes dominantes, dentro de uma ótica que não é comum nos livros de história. E dá para trabalhar também esse conceito da história cíclica, né, porque parece que a história vai sempre se repetindo, mudando os protagonistas, mas os atos históricos vão se repetindo. Né? Aí você pode trabalhar aqui, o Heródoto na Grécia já trazia isso, essa questão da história cíclica, e por outro lado que Maquiavel já falava que os ciclos eles eram resultado justamente das estratégias das elites, dos governantes, de se perpetuarem no poder, mas acima de tudo, é um grande filme que trata de opressão versus resistência. Se você gosta de um bom filme nacional, se você curte uma animação, né, te dou essa dica para você assistir uma história de amor e fúria, tá certo? Porque realmente é um filme muito interessante. Espero que você tenha gostado da dica, se inscreve no nosso canal, liga as notificações, dá sugestão do que é que você quer ver aqui no nosso canal, tá certo? E até a próxima, se Deus quiser.